É a fase que você tem que falar isso aqui, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É a fase da implicância, é a fase que você agora tem que testemunhar. Quantos aqui já foram chamados para trabalhar no sábado ou estudar na sexta-feira à noite? O que vocês disseram? Disseram não? Pois é. É a fase que você vai ter que testemunhar. Quando eu estava em férias, o meu comandante ligou na metade das minhas férias. Falou assim: olha, Paulo, quando você voltar de férias, eu vou pedir que você vai ter que trabalhar das 2 às 10 da noite, de segunda a sexta. Eu falei: não, sem problema. Até quinta-feira eu posso trabalhar. Mas na sexta-feira eu tenho que sair antes do pôr do sol. Não, você vai ter que obedecer. Eu sou seu comandante. E a Bíblia diz que as pessoas devem obedecer às autoridades terrestres. Não diz isso a Bíblia? Diz. Romanos capítulo 3 diz que nós temos que obedecer aos nossos governantes, às autoridades superiores. E isso é justo. É claro que é. Eu falei para ele: mas quando a lei dos homens, comandante, ela vem de frente, em afronta à lei de Deus, faço minhas palavras de Pedro e dos demais apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso ir. Ah, mas se você não vir, você vai ficar preso. Eu falei: eu sei que eu posso ficar preso. Eu tenho ciência disso. Claro que eu sei. Quando eu me converti, eu fiquei ciente que eu iria passar por isso na polícia. Mas eu não posso vir. Eu vou te prender. Eu falei: o senhor pode me prender, mas eu não virei. Aí eu orei muito a Deus. Aí quando eu estava voltando, ele ligou para mim e falou assim: não, tudo, esquece. Ah, eu sei, não adianta, você não vai vir mesmo no sábado, na sexta-feira à noite. Eu falei: não venho, comandante. Aí ele cancelou. É claro que lá na frente, depois, vocês sabem o que foi que aconteceu. É a fase que você tem que testemunhar, irmãos. E tem que testemunhar. Todos vocês, um por um aqui. Talvez uns mais e outros menos, mas vocês terão que testemunhar. E tem que testemunhar. Agora chegamos à fase dos lombos. Talvez muitos que estão aqui estejam na fase dos pés. Alguns já andaram um pouco mais, estão na fase dos joelhos. Talvez outros chegaram nessa fase, uma fase muito importante, a fase dos lombos. É a fase dos talentos que você tem que apresentar. Você já é um líder. Você é um líder de departamento na igreja. Votaram na comissão o seu nome e você ficou feliz porque agora você vai mostrar os seus talentos que a igreja percebeu em você. Porque se a igreja votou, que ela percebeu isso em você. E agora você vai ter que demonstrar. Você agora é um pregador. Chamaram você para pregar pela primeira vez. Quando eu fui chamado pela primeira vez para pregar, eu grudei a mão no microfone aqui, coloquei meus joelhos bem encostados no púlpito, coloquei o braço aqui e fiquei assim. Irmão, meu corpo tremia. E lá fora os irmãos: nossa, como você pregou bem, você... Eu sei que aquilo ali eu não preguei bem, eu nem falei nada. Mas os irmãos me animaram. Eu fiquei contente, depois é que a ficha caiu. Eu falei: não falei nada. Mas os irmãos, aquilo ali foi bom para mim. Sabe? Então, você é um pregador. E isso é maravilhoso. É a fase que você é um professor bíblico. Você é chamado agora para ser um professor da escola sabatina e um professor para dar estudos bíblicos. É a fase de Hebreus capítulo 5. Vamos ver o que Paulo fala. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. O negócio aqui parece que está falhando já, né? Qualquer coisa eu pego outro aqui. Hebreus capítulo 5. Eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim. Hebreus 5, 13 e 14. Ora, é isso, né? Hebreus 5, 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É a fase
adulta. É a fase agora que você já não deve mais tomar o leite. Agora é hora de comer um alimento mais sólido. Agora é a hora de você se assentar e aí dizer assim, agora vamos estudar as 2.300 tardes e manhãs. Porque você já teve um conhecimento, uma base. Agora você vai ter mais, o instrutor vai colocar diante de você a origem do bem e do mal, o grande conflito cósmico que nos separa. E nós como objeto de disputa desse conflito. Porque até ali nós não temos tanto conhecimento sobre isso. Agora nós passaremos a ter esse conhecimento. É a fase adulta. Mas o que Deus quer é que nós cheguemos nessa fase. Essa é a última fase da vida do cristão. É a fase do nado. Eu até perguntei certa vez aqui, quem não sabe nadar? Um monte de gente levantou a mão e falei, você não vai para o céu. Nossa, eu tenho que nadar para ir para o céu? Nessa questão aqui, tá, irmão? Na questão espiritual, tá? Eu não sei nadar. Sei do meu jeito ali, né? Já fiz cabo submerso na polícia, já fiz uns testes, mas nada que seja assim, esplendoroso, né? Nadar. Mas na parte espiritual, nós temos que nadar. É a fase do nado. É a fase final da vida cristã. É a fase da chuva serôdia, derramamento final do Espírito Santo. É a fase que chegou Paulo, que está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. E é a fase que ele quer que nós cheguemos também. 2 Timóteo 4. Versículo 7 e o versículo 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele completa: mas não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele diz, eu completei a carreira, eu guardei a fé, fui até o fim. Ele conseguiu alcançar essa fase. E ele agora, ele nos admoesta, ele fala, não somente eu consegui chegar, mas eu quero que todos cheguem. Todos aqueles que amam a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, ele cria que Jesus viria na época dele. Sempre foi assim com os patriarcas e profetas.